Criatividade empresarial, inovação, são temas importantíssimos, porque, afinal, no mundo que muda, no mundo de tecnologia, no mundo de tanta coisa acontecendo, as empresas muitas vezes têm que sair na frente. Então, inovar, criar é realmente relevante. Só que tem empresas, claro, são mais criativas que outras. E será que são as empresas mesmo ou será que são as pessoas que estão lá dentro? Será que isso tem a ver com quem está lá ou será que tem a ver com o tamanho da empresa? E o Alexandre, que é um especialista em inovação, criatividade, vai nos ajudar nisso. Alexandre, me parece que as empresas grandes têm algumas vantagens e talvez algumas dificuldades por serem grandes. E justamente esse assunto que eu quero trazer para você. As empresas grandes, elas são menos criativas? Olha, esse ponto é muito importante, Marcelo. Assim, não necessariamente, tanto que a gente pode lançar aqui na mesa uma dúzia de exemplos de empresas grandes, consolidadas e inovadoras, criativas. Mas eu preciso ser honesto e dizer que sim, existe uma tendência da empresa perder uma veia criativa na medida em que ela cresça e se consolide. E isso tem diversas razões, né? A primeira é que, na medida em que ela cresce e ganha escala, ela precisa implantar processos para ser mais eficiente, para ser produtiva. E processo é uma forma de controle. E todo controle é uma forma de caixa, é uma forma de prisão abstrata. Então, obviamente, quanto mais controlado for um processo, justamente para que ele não saia do controle, menor o risco, maior o risco de você não ser inovador. Porque a inovação ou a criatividade, ela é um certo descontrole, ela é uma assimetria, ela é uma rebeldia. Então, assim, o desafio é como implantar controles que não engessem. A outra coisa também é que, na medida que a empresa comece a crescer, ela começa a ficar mais burocrática, mais rígida, um pouco mais hierarquizada e militar. Se você for ver agências de publicidade, por exemplo, são o antro da criatividade, elas são muito pouco hierárquicas, ainda que haja uma hierarquia. São muito mais liberais, né? Porque a criatividade, de certa forma, ela é fruto de um caos controlado. Né? O próprio universo foi gerado, aparentemente, até onde a gente sabe, né, tirando as teorias criacionistas, de um caos controlado, assim, né? Tudo foi formado a partir da fusão de matéria, de planeta. Ou seja, a outra coisa que acontece, as empresas elas começam a ter muito a perder. Moleque numa garagem que está inventando uma startup não tem nada a perder, nem dinheiro ele tem a perder, porque ele ou não tem ou porque é do investidor. E a empresa começa a ter muito a perder, ela tem um departamento jurídico, tem compliance. Você vai aprovar uma ideia muito louca, você tem 15 instâncias para aprovar. E quanto mais louca for a ideia, mais difícil vai ser aprovar. Então ela começa a ter a perder. Recentemente teve 2 casos assim. A Louis Vuitton fez um comercial onde ela mostrava o processo de fabricação e foi muito mal recebido, porque as pessoas não enxergaram naquele processo de fabricação o que no imaginário delas de luxo e sofisticação talvez existisse. Então foi meio que um tiro no pé. Recentemente também uma agência de publicidade fez uma propaganda meio vanguardista para Jaguar, também foi muito mal recebido, parece que não conversou com o tradicionalismo da marca. Tradicionalismo é um problema, porque tradição é manter o que sempre foi feito, então na medida que você tenha 20, 30 anos, o que é um paradoxo. Porque se para crescer e se consolidar a empresa você precisa ser inovadora e criativa, mas quando ela cresce e se torna grande, ela começa a ter travas para ser criativa, isso é um paradoxo, mas é um paradoxo que as empresas vencedoras precisam lidar. O que você acha disso? Cara, Marcelo? legal você dizer isso, inclusive se posicionar já dizendo que sim, existe uma tendência às maiores serem menos criativas, e eu concordo, Alexandre, justamente pelas razões que você está trazendo. As empresas menores, elas têm menos compromisso, né, muitas vezes, até com a realidade do mundo, então ela tem mais espaço para tentar novas abordagens. Mas tem um outro elemento também que é interessante, as empresas menores, elas são mais enxutas, e sendo mais enxutas, como você mesmo disse, tem menos hierarquia, as decisões são mais facilmente tomadas, a comunicação tende a fluir de maneira mais adequada, e isso tudo é ingrediente para também ter um espaço mais criativo. Por exemplo, se eu tiver uma hierarquia, onde eu tenho que preencher um formulário que vai ser aprovado pelo meu chefe, que vai levar para o chefe dele, para chegar no CEO, só o trabalho de fazer isso tudo talvez já me iniba de querer criar. Agora, se eu estou conversando direto com o dono, se eu trabalho junto com o fundador, a troca é muito mais fluida, o que gera mais criatividade, então faz todo sentido. Só que o que é legal a gente refletir? Por outro lado, um contraponto legal,
O que é ser inovador ou criativo? Isso são atributos humanos. Não existem empresas criativas, existem pessoas dentro das empresas que são criativas. E claro, se uma empresa grande tem mais gente, via de regra tem mais gente, ela deveria ser mais criativa, porque é mais gente para pensar, mais gente para pensar diferente, que são insumos para a inovação e para a criatividade. Então eu acho que as empresas grandes ela têm todo o potencial até para ser mais criativas, justamente porque ela tem mais gente para pensar diferente. Mas por que não são? Justamente por querer preservar, muitas vezes, uma tradição e aquele foco da redução de custo. Então, siga esse procedimento, já fizemos desse jeito, então repete o modelo, porque está funcionando. Sim. Isso é muito comum nas grandes corporações. Então, eu acho que as grandes empresas, para serem criativas, elas têm que estabelecer como conduta, como valor, a criatividade como uma prática do dia a dia. Por exemplo, aqui em Cruzeiro, onde a gente grava o Café no Teatro, tem a Maxon. A Maxon é uma grande empresa. Sim. E nas suas unidades, inclusive de Cruzeiro, eles têm um programa chamado Times Naturais, que é uma prática em que eles juntam pessoas não são líderes, não, colaboradores, e estabelecem que eles vão ter uma agenda, horas da sua carga horária, para pensar em novidades, pensar em inovação. A 3M também faz isso, que é uma das empresas mais criativas do mundo. Então, eu acho que as grandes empresas elas podem ser muito criativas, sim, desde que elas estabeleçam práticas que fogem da rotina, e nisso elas pegam todo esse potencial de inovação que a massa, o grande grupo, tem a oferecer. Perfeito, Marcelo. E aqui a gente traz a questão, o que uma grande empresa, então, poderia fazer para não deixar que o tamanho, a estrutura, a burocracia mine essa capacidade criativa? E concordo integralmente com você. Se ela tem mais recurso para investir, e se ela tem mais nome no mercado, e se ela tem mais gente, a criatividade quase sempre ela é fruto da intersecção de ideias diferentes. Se ela tem mais pessoas, e se essas pessoas forem diversas, no sentido de pensar o mundo diferente, isso deveriam gerar mais sinapses corporativas, mais conexões. Quando a gente olha essas empresas, sabe o que elas fazem? Em primeiro lugar, elas criam times menores. Quando elas observam que o tamanho exacerbado de estrutura, cargo, níveis é um problema, elas criam uma unidade menor. Elas vão quebrando, né? Ela quebra. Então, aqui é uma célula. Porque quase sempre, sabe o que é o problema? Sabe o que faz com que as empresas retenham alguns processos criativos? É que essa inovação ela é uma ameaça principal. É uma ameaça para o negócio principal. Perfeito. Então, como ela tem um negócio, uma linha de negócios bem estabelecido, inovar aqui é um pouco quebrar essa estrutura que está dando lucro. É o que basicamente aconteceu com a Kodak. A Kodak não foi uma empresa tonta, burra. Ela cheia de executivo lá. Mas a inovação que ela tinha ali dentro dela, ela sabia que era a morte daquilo, então foi nesse dilema empurrado à exaustão para o futuro que acabou dando o que aconteceu. Então acho que ela cria times enxutos, que podem decidir de maneira mais rápida, ela diminui esse risco, porque está sendo tomado numa célula, incentivar a diversidade, não só a diversidade bonitinha para colocar em manual de governança corporativa, mas a diversidade de pontos de vista. É muito difícil, as empresas contratam exércitos de si mesmos, né? Os executivos contratam clones de si mesmos, enfim, né? Então, se ela promove a diversidade, baratear o risco. Um dos grandes problemas da grande corporação é que o tombo é muito caro. Né? A falha numa grande corporação é cara demais e numa garagem é barata demais. Então, criar estruturas em que essa falha seja barata, seja leve, né? Quando ela consegue manejar bem esse conjunto de um pensamento criativo, incentivar isso, não punir as pessoas que estão bem intencionadamente e calculadamente tentando inovar. Quando ela constrói esse sistema, ela consegue aliar os benefícios de uma grande corporação com a leveza, agilidade e criatividade que só os pequenos costumam ter.